Sejam muito bem-vindos à página oficial do Infesta, este direto com dois, digamos, dos mais titulados e representados jogadores da equipa sénior de handball. São dois jogadores que têm anos e anos de Infesta. O Pedro Ferreira e o Ricardo Ramos são os dois capitães de equipa da nossa equipa sénior de handball. Pedro e Ricardo, muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui um bocadinho a conversar comigo. Obrigado e boa tarde. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa que tem dinamizado aí o canal e posto a malta a falar do Infesta, que é importante também. Muito obrigado. Vamos começar pelo Ricardo. O Ricardo é mais velho um ano que o Pedro, tem 33 anos, é natural da Maia, vive em Gaia. Ricardo, o que é que tu fazes para além de ser jogador de handball? Além de ser jogador de handball, sou técnico comercial numa empresa de gestão de resíduos perigosos, essencialmente. Sou comercial da Zona Norte, desde o Porto até a Espanha, no norte do país. Muito bem, portanto, na região norte mesmo do país, onde dizem que nós somos muito mal educados e blá, 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 blá. Muito bem. E tu, Pedro? 32 anos, natural de São Amédio, vives em São Amédio, o que é que fazes para além disso? É verdade. Para além do handball, sou engenheiro de software, mas estou numa empresa aqui no Porto, chamada 1010. E pronto, o meu tempo é partilhado, agora não no escritório, mas em períodos normais, entre o escritório, casa e quando há tempo, treinos e jogos. Claro. Portanto, sim. Muito bem. Ambos vocês começaram desde muito cedo a jogar no Infesta. O Ricardo, que é natural da Maia, como é que vieste parar ao Infesta? Em 96, 97, quando começaste nos infantis? Nos infantis ou se calhar até começaste antes, não é? Nos Bambi, sim. Entrei no último ano de Bambi. Vinha da Maia, mas já vivia em São Amédio, desde os 2 anos. O bichinho do handball, esse sim veio da Maia. Os meus tios eram todos jogadores de handball. Eu tinha 3 tios que eram jogadores de handball. E desde muito cedo me pegaram o bichinho de devias ir a jogar handball e tal. Eu ia ver os jogos deles, muitas vezes. Eles jogavam no Maia, na altura. Depois também jogaram no Salgueiros e eu acompanhava sempre porque Vocês vão se rindo com os comentários que vão aparecendo aí, mas vocês disseram que estavam à vontade, portanto podem lançar os comentários que quiserem. Claro. Pronto, e eu acompanhava os jogos deles e foram criando esse bichinho. Claro que eu com aquela idade tinha a fixação pelo futebol, como todos tinham. Como todos temos naquela idade, não é? E queria ser jogador de futebol. Quando a minha mãe me disse, vais para o handball? Não, quero ir para o futebol, quero experimentar o futebol e não sei o quê. Então pronto, foi um bocado também a minha mãe a puxar ali um bocadinho pela família dela, que praticavam todos handball. Então eu experimentei, desde o primeiro momento que experimentei, foi amor à primeira vista disso. Muito bem. E tu? Daquilo, o espírito é o espírito que todos os handballistas conhecem, não tem nada a ver com o futebol, é um desporto muito mais coletivo. Não é? Nós termos qualidade individual não se vai sobrepor à qualidade coletiva, e às vezes no futebol não é? Há aquele jogador que às vezes pode fazer a diferença, e no handball isso não existe. Se não somos uma equipa, não. Pronto, e esse espírito nota-se logo desde muito cedo e fez-me cativar pelo desporto e manter-me até agora. Muito bem. E tu, Pedro, como é que também és natural de São Amédio, naturalmente, mas podias ter escolhido a Académica de São Amédio, portanto, vieste para o Infesta porquê? Duas razões. Eu primeiro entrei no Infesta não pelo handball, mas pelo futebol. E só poderia vir para o Infesta porque o meu pai foi jogador do Infesta também de handball nos anos 80, e fins dos anos 70 e início dos anos 80. O meu avô também era um ferrenho adepto, mas eu entrei inicialmente pelo futebol. Tanto eu como o meu irmão mais velho fomos na altura para as escolinhas de futebol ali na Roteia. Só que depois aquilo não correu tão bem. O meu pai não gostava muito do ambiente e na altura eu era um miúdo, 5 anos, algo do género. Nem me lembro muito bem da transição sequer. Sei que um dia disseram-me que era para ir jogar futebol, eu fui. No outro dia, olha, afinal és para o handball, eu também fui. E assim entrei no handball do Infesta, na altura nos Bambis.
E lá está. No início, quando somos miúdos, é sempre uma alegria, não é? Porque estamos ali quase numa onda de brincadeira, mas o bichinho lá está, foi crescendo, não só da modalidade, mas também do clube, porque foram-se cultivando também amizades importantes. Então as pessoas vamos ficando, e passados estes anos todos, parece que não, mas já são alguns, ainda cá estamos, e lá está. E é engraçado porque grande parte do meu núcleo duro de amizades vieram ou partilharam comigo os balneários do Infesta, o que mostra bem a importância que teve não só a modalidade, mas também o clube na minha vida hoje em dia. O Ricardo é um desses exemplos, mas muitos outros que são meus amigos hoje em dia e vêm à minha casa, eu vou à casa deles e partilhamos férias, apareceram ou partilharam connosco os balneários dos campos de handball. A importância pode ser vista por aí. Muito bem. O Ricardo, o Pedro nunca saiu do Infesta. Não, nunca tropecei, como o Ricardo. Mas nunca saí, lá está. Às vezes as coisas vão acontecendo e é o que eu estava a dizer. Depois olhamos para trás e já passaram estes anos todos. Ou seja, por uma razão ou por outra não foi acontecendo. Sempre também quis continuar a dar um contributo. Ou seja, nunca foi, pelo menos até chegar a sénior, nunca me passou sequer muito pela cabeça essa situação, até porque na altura da formação, pelo menos enquanto eu fui juvenil e júnior, o Infesta tinha equipas de topo nacional, tanto juvenis como de júniores. Nós em júniores estivemos na primeira nacional a bater-nos com as melhores equipas do país, portanto não faria muito sentido mudar na altura. E depois, quando fui para a sénior, também houve inicialmente uma caminhada ascendente de competitividade e de qualidade, que nos levou até à segunda divisão, onde ficamos lá, se não me engano, 3 anos. Sim. Ou seja, nós queremos depois ficar a ajudar a manter na segunda, depois quando voltamos à terceira, queremos continuar então para voltar para a segunda, e de repente já foram 20 muitos anos e cá continuamos. Muito bem. E porquê é que tropeçaste, Ricardo? Saíste aí um ano para o Santana, porquê? Estás com o microfone, Ricardo, estás aí com o microfone... Já está. Exato, já está. Aquilo, na altura, o Santana tinha uma boa equipa, tinha um projeto para subir divisão. Nós vinhamos de uma fase em que perdemos alguns jogadores do Infesta, alguns bons jogadores. Na altura saiu o Igor Araújo, o Pedro Lopes, que eram jogadores já de outra dimensão na altura. E pronto, eu acompanhei um bocado a saída deles. Fomos para um novo projeto, com um ex-jogador do Infesta também, que era o treinador, que era o Francisco Monteiro. Pronto, e fui na expectativa de fazer uma coisa diferente, de ir a uma equipa diferente, experimentar algo diferente. Acabou por não correr bem, também foi uma altura em que comecei a trabalhar e tal, e então não correu de feição. Pronto, e depois ao fim desse ano, na altura o Paulo Guimarães veio falar comigo. Não era o Paulo Guimarães treinador nesse ano. O Paulo Guimarães tinha sido meu treinador nos juvenis. Pronto, e ele assumir como treinador principal dos séniores. E fez-me convite para voltar. Eu nem hesitei, o ano tinha corrido mal no Santana. E não hesitei em voltar. Tanto que no ano seguinte as coisas acabaram por correr muito bem. Muito bem. Ricardo, eu tenho aqui alguns comentários. Eu vou pô-los agora para te rires, para não perder o raciocínio. Disseram que voltaste por causa dos cubinhos de marmelada. O pessoal que manda estas zuquinhas é aquele pessoal que estava lá batidinho. Claro, que o teu irmão também ficou seriamente afetado. Inventavam doenças e tudo, diziam que tinham canelite. Nós tivemos um treinador, um carismático treinador nos Júniors, e o Sr. Joaquim Sousa vai poder confirmar esta história, que esse treinador proibiu o sumo do Sr. Joaquim no banco, porque alegava que o pessoal só queria aos jogos para ver sumo. Então ele disse ao Sr. Joaquim que não havia mais sumo e marmelada, porque havia pessoal que só estava no clube para ver sumo e comer marmelada ao intervalo. Portanto, essa história da marmelada tem algum fundo de verdade.
É engraçado, muito bem, muito bem. Digam-me só uma coisa, vocês para além do handball de 7, também jogaram handball de praia e jogaram aí durante 3 anos, ou não, 2 ou 3 anos seguidos na mesma equipa. Querem-me contar esta experiência? Sim, nós jogamos mais tempo que isso, porque o handball de praia era um desporto altamente amador, que andava muito dependente de 2 ou 3 pessoas e não tinha grandes apoios nem de federação, nem de associação. E nessas alturas, ou seja, esses anos, não estão registados no site da federação. Pronto, nós já jogamos handball de praia desde os juvenis, temos 15 anos. Eu lembro de sermos miúdos. Tínhamos 15, 16 anos e fomos jogar a primeira vez contra séniores. Então era uma diferença abismal. Mas nós íamos era pela diversão. Na altura o handball de praia era passar um fim de semana na praia, chegar lá sexta-feira ao fim da tarde e sair domingo ao fim do dia. E dormirmos lá, acamparmos na praia. E o handball, quando começamos a jogar handball de praia, era assim que funcionava. Agora já é diferente, é uma coisa mais séria. Há prémios. Na altura havia prémios monetários, mas neste momento já há mais consagração, há competições europeias. Tem outra dimensão que na altura não tinha. Na altura era muito mais por diversão, hoje em dia é mais por competição. Exatamente. Envolve muitos patrocínios, as equipas têm muitos patrocínios, há um maior rigor na inscrição dos atletas. É diferente. E nesses anos nós já praticamos desde essa altura. Entretanto, começamos na mesma equipa, como é óbvio. Era tudo pessoal daqui de Samamed, entretanto depois acabamos por ir por outras equipas. É o A4 para Vila Real, não é? Sim, eu cheguei a integrar outra equipa que chegou a ser campeã nacional, que era a equipa do Ricardo Meireles, que era nosso diretor, ele já comentou por aí. Um grande diretor que nós tivemos. Pronto, que era Ilório da equipa. E pronto, chegamos a ser campeões nacionais. Sim, mas o handball de praia foi sempre mais algo lúdico do que propriamente sério. E os A4 para Vila Real nascem mesmo por uma questão lúdica e porque era uma boa desculpa para sairmos todos os fins de semana de casa e só voltarmos ao domingo. Foram vocês que criaram essa equipa? Fomos. E tem que fazer os créditos a quem é devido, que foi o Filipe Guedes que batizou a equipa com os O4 para Vila Real, se não me engano, na altura. O nome é completamente desprovido de sentido, obviamente, mas, apenas porque é a autoestrada que passa mais perto ali do pavilhão. Mas ainda todos juntos ainda tivemos alguns aninhos, ainda fomos dar uns passeios. Lembro de uns passeios a Nazaré que nós fizemos e por outras praias aí do país. Mas lá está, o Ricardo ainda enverdou por meio, depois por um caminho mais sério no Low Praia, já com outro nível de estruturação, mas a minha experiência era puramente lúdica e muitas vezes até acabava ao sábado, já não conseguia chegar ao domingo. Muito bom. Portanto, vocês falaram aí que ganharam alguns títulos nacionais no handball de praia. E, entretanto, no handball de 7, que títulos é que vocês conseguiram ganhar? Ricardo, mais velho. Temos alguns títulos, quer nas camadas jovens, quer na equipa sénior já. Nas camadas jovens fomos em anos fui campeão 2 anos, em 2003 e 2005. 2006? Sim. 2005 e 2006. Fomos campeões da segunda divisão. Pronto, e depois na equipa sénior fomos campeões em 2011, campeões da terceira divisão. Foram anos que tínhamos uma grande equipa, equipas muito competitivas e são anos que não esquecemos. Se calhar acho que posso dizer, não esquecemos a maioria dos jogos e das deslocações que fomos. Foram anos em que as coisas corriam bem, então o ambiente era ainda melhor que o que já costumava ser. Íamos eufóricos, íamos contentes, vínhamos eufóricos. Lembro-me de viagens de Tavira, víamos diretos de festa durante 700 km, de viagens de Benavente, ou seja, vínhamos sempre com bons resultados, então era uma festa o caminho inteiro, eram viagens incríveis e que não nos vamos esquecer nunca.
Muito bom. Também corroboras essa opinião, Pedro? Sim, eu tenho em número de títulos no Infest, tenho exatamente os mesmos que o Ricardo, só que não tenho 2002, 2003, tenho outro mais à frente com os Júniors, quando subiram à primeira divisão nacional. Mas sim, são obviamente as conquistas normalmente são os momentos que nós recordamos melhor, e eu na altura vinha já de uma equipa de Júniors que era uma grande equipa, que teve na primeira divisão nacional, habituada a grandes jogos, a grandes resultados. Nos séniores, depois quando passo para sénior, o primeiro ano não corre tão bem, mas depois logo no segundo subimos à segunda divisão nacional, e foi um ano espetacular, porque primeiro criou-se um grupo de pessoas, juntou-se um grupo de pessoas no clube que tiveram uma relação logo muito próxima, e criou-se ali amizades muito fortes. Também porque nós, em termos de jogo e em termos competitivos, nós, pelo menos as fases da terceira divisão na altura eram relativamente parecidas com agora, ou seja, havia uma fase regular, depois os primeiros, já não me lembro quantos, 4, 5, iam disputar com as outras associações a subida à primeira divisão, à segunda divisão, e nós nesse ano temos uma derrota, não é, Ricardo? Temos uma apenas, já num jogo, sim, perto do fim. À fase seguinte, sim. Nós nesse ano cilindrávamos. Pá, era uma coisa, foi... Ou seja, e foi um ano em que se sentia, já desde os primeiros 2, 3 meses, após fazermos alguns jogos, com outras equipas até que eram supostas candidatas à subida, sentíamos que havia ali alguma coisa diferente na nossa equipa e que tínhamos que fazer muita asneira para não conseguirmos ter sucesso nesse ano. E não fizemos essa asneira. E fizemos uma fase final onde não perdemos nenhum jogo. E pronto, e foi consagrado com a subida da divisão, que foi histórico. O meu título de Júnior também foi especial, porque permitiu uma subida a uma primeira divisão nacional, que para mim foi uma experiência única também, porque colocou o Infesta ao nível, e na altura estamos a falar, hoje em dia já não é assim, acho que já não é assim catalogado, mas na altura a primeira divisão de Júniors era considerada a segunda competição da Federação. Tinha um nível competitivo altíssimo. E muitos dos jogadores que hoje aparecem na seleção, ou não aparecem não, mas que são talentos já afirmados na seleção, como o Fábio, como o Gilberto, são jogadores que maturaram nessa mesma divisão. Então era uma divisão muito competitiva, onde nós tivemos lá um clubezinho entre aspas, mas um clube como o Infesta, no meio dos tubarões, e fizemos frente a muitos deles, e ganhamos a muitos deles. Ganhamos ao ABC, ganhamos ao Porto, ganhamos ao Benfica. Ou seja, de certeza que esses jogadores, nenhum deles esqueceu o nome do Futebol Clube Infesta, porque apareceu do nada e de repente ganhava jogos. Com uma equipa que não tinha nenhum jogador que se sobressaísse a nível físico, a nível técnico talvez, mas a nível físico não tanto como essas equipas, mas que a nível coletivo muitas vezes não dava hipótese e era avassalador. Portanto, esses anos todos são anos especiais e são aqueles que nós obviamente recordamos mais. Como é que vocês explicam que o Infesta, que é um clube com tão parcos recursos e portanto estruturais e obviamente que não se pode comparar a um Benfica, um Porto, um Sporting ou um ABC, só para falar se calhar das 4 maiores equipas de handball em Portugal, e chega aqui a uma primeira divisão nacional e consegue ser campeão nacional? Bem, eu acho que primeiro havia na altura um trabalho feito já de muitos anos da formação que deu frutos, porque um trabalho de formação não dá frutos no imediato e às vezes é difícil ver esses frutos, mas dá frutos muito mais à frente, que foi este caso. E foi um trabalho de muitos anos, de muita gente. Eu lembro-me que se calhar, aliás, muita as bases de onde a formação do Infesta andou durante muitos anos foram começadas a construir pelo professor Rui Pedro, na altura, e depois tiveram continuidade em todas as pessoas que foram pegando na formação e no gol do Infesta, desde o João Almeida até o Paulo Guimarães, e todos os treinadores muito capazes também foram passando pela formação. Eu acho que é um bocado por aí. Obviamente o Infesta também, na altura, quando eu e o Ricardo começamos a jogar, tinha uma projeção ao nível do handball que hoje, infelizmente, já não tem. Ou seja, era mais fácil atrair talento e jovens que quisessem se ingrar na modalidade, porque sabiam que nos séniores tinha uma equipa que estava numa divisão de topo nacional. E depois isto é uma bola de neve, porque se os júniores também estão numa divisão de topo nacional, mais miúdos, se calhar nos iniciados, nos infantis, vão querer vir para o Infesta porque sabem que poderão ter a possibilidade de jogar numa divisão com esse calibre.
Portanto, lá está. Acho que foram as pessoas certas que passaram em festa, com boas ideias, bem organizadas, que mesmo com poucos recursos conseguiram criar, costuma-se dizer a palavra fornadas de gerações com muita qualidade. Isso também, se calhar também o facto de ser um outsider, não, Ricardo? Sim. Também. Mas acho que aquilo que o Pedro diz faz bastante sentido. Nós embora não tivéssemos as condições que os outros clubes tinham. E as coisas aconteciam. Tinham pessoas que queriam andar com isto para a frente e eram bastante competentes naquilo que faziam. Eu lembro-me de aquelas bancadas foram usadas muitas vezes para subir e descer, quando noutros clubes ninguém subia bancadas, não é? Uma sala de musculação onde faziam ginásio e isso tudo, e nós no Infesta não. O nosso exercício era subir bancadas e tirar bolas contra as paredes para ganhar força. Isto é um dos exemplos de coisas que aconteciam, do trabalho que era feito aí. E aquilo que o Pedro também disse, que o facto de termos uma equipa sénior na primeira divisão, em que alguns deles eram semi-profissionais até, faziam do handball não vida, mas uma parte importante da vida profissional, fazia-nos também querer um dia chegar àquele patamar. Isso nunca se concretizou, não é? Os tempos, entretanto, mudaram. Sim. E a realidade no handball foi ficando diferente, mas eu acho que, entretanto, a equipa sénior acabou, mas ficou cá o gosto pelo handball e as pessoas foram ficando mais pelo amor à camisola e continuam a tentar-se fazer algo, mas pronto, os tempos mudaram. Sim, e também é preciso dar crédito, porque durante muitos anos, e ainda continua a ser, muita da infraestrutura, não é da infraestrutura, mas de tudo que acontece à volta dos jogadores, desde a formação até aos séniores, que é um bocado invisível, é feito por pessoas de uma forma completamente gratuita, não é? E lembro de algumas pessoas que deram couro e cabelo pelo clube sem nunca pedirem nada em troca, desde o Nélio, o seu Fernando, os dois irmãos, ao seu Fonseca, ao seu João Paulo, ao Meireles, ou seja, uma série de gente que, por amor ao clube e por amor à modalidade, sempre se dispuseram a ajudar e a estar presentes e a fazer o máximo para que nada faltasse aos atletas, desde os infantis até aos séniores, para que as coisas acontecessem, para que nós não sentíssemos tanto essa diferença de condições, que era patente e que nós sabemos que existia, obviamente, mas que era muito suavizada pelo trabalho quase invisível desta malta. Eu costumo dizer que o Infesta que é parco em recursos estruturais, mas humanos é bastante preenchido, se calhar até mais do que esses clubes grandes do handball nacional. Vocês devem ser da mesma opinião que eu. Sim, sempre houve algum critério nas pessoas que se escolhia para vir para cá. Não se escolhia um treinador só porque ele tinha grandes resultados ou porque não era isso. Sempre senti que os treinadores que vinham para o Infesta eram treinadores que se identificavam com a identidade do Infesta e vinham para fazer das tripas de coração, não é? Fazer... Exatamente. Potenciar ao máximo o que tinha. Vocês há bocadinho falaram dos vossos títulos nacionais, também conquistaram alguns títulos regionais, mas também conquistaram, eu acho que foi só o Pedro, não sei se o Ricardo ganhou um título nacional pela Associação de Futebol do Porto. De handball. Futebol não dava porque eu não tinha jeito nenhum e ainda bem que nunca me convocaram. Sim, ganhei quando era juvenil, fomos pela seleção de handball do Porto. Tive a sorte de ser 2 vezes campeão nacional. Também tínhamos uma grande seleção na altura, um conjunto de malta aqui da zona do Porto, da Associação do Porto, que também durante 2 anos eu acho que não perdemos nenhum jogo. E pronto, são títulos também que eu guardo com... E também se criaram ali algumas amizades e etc, mas são 2 títulos fora do clube, mas também obviamente que era importante para o Infesta mostrar que conseguia ter... Eu depois não fui o único, obviamente, depois de mim e antes de mim também houve malta que teve na Associação de Handball do Porto, ou até em estágios de detecção de talentos, que era quase um pré-estágio para se levar malta à seleção nacional. Eu nunca a esse patamar nunca cheguei, mas houve pessoas que conseguiram lá chegar. E sim, era importante para o Infesta também, e foi importante para mim, obviamente, porque
pude jogar com os melhores jogadores nacionais na altura, que eram daqui da Associação de Handball do Porto, contra também outros grandes jogadores a nível nacional de outras associações, como a Associação de Braga, que tinha quase a nata toda do ABC, a seleção de Lisboa, que juntava aquelas equipas de Lisboa, desde Benfica ao Sporting, ao Belenenses. Ou seja, foi também um período bastante interessante para mim e, obviamente, ajudou-me também a evoluir na altura como jogador e a abrir-me outras perspectivas também a nível do handball. Sim. O que é que vocês acham que o Infesta precisa de fazer para voltar a esses tempos de glória que vocês vivenciaram? Ricardo? Eu não sou a melhor pessoa para dar resposta a essa pergunta. Eu acho que pessoas que queiram levar para isto para a frente temos. O Sr. Fonseca e o Paulo são pessoas que estando presente até na Comissão Administrativa, defendem os nossos interesses e estão e retiram tempo às suas famílias para dar também ao handball do Infesta, e por isso é que também eu acho que esse é um bom caminho para o futuro do Infesta. Agora, se me perguntarem o que é que o Infesta pode oferecer mais, se calhar eu treino nesse pavilhão que temos aqui atrás há mais de 20 anos. Acho que merecemos um bocadinho mais. Ajudava, claro que ajudava, porque chegar um miúdo aí e ver esse piso e chegar a um outro clube, não falando no rival, porque esse não interessa falar, sei lá, por exemplo, um Padroense que tem um pavilhão novo e totalmente equipado, é completamente diferente, é um impacto diferente. E hoje em dia consegue-se cativar muitas pessoas pelo conforto e pela imagem, né? Cada vez mais. E pronto, é uma coisa que nos faz falta já. Isto já é falado há anos, não é uma coisa de agora. Mas os tempos estão a ir nesse sentido, e se olharmos à volta e todas as equipas têm melhores condições, é difícil, não ajuda. Esses títulos que vocês... Desculpa. Esses títulos que vocês conquistaram de júniores, já foi no Nabel Salazar ou ainda foi aí no pavilhão Manuel Ramos? Foi sempre no Nabel Salazar. Sim, já não é permitido jogar no Manuel Ramos desde que eu sou iniciado, talvez. Se bem que os regionais ainda era possível. Quando o Infesta desceu aos regionais ainda pôde jogar o primeiro ano, acho que foi no pavilhão Manuel Ramos, mas desde aí que não está homologado para receber jogos oficiais. E sim, é o que o Ricardo dizia, eu acho que uma das coisas principais e aquilo que é mais debatido já há muitos anos é a questão das infraestruturas que o Infesta tem para oferecer nesta altura, que ao nível da formação acho que fazem muita diferença, porque não é? Tu Filipe, que és pai, eu também o sou, ou seja, se um dia queres levar os teus filhos a praticar um desporto quando têm 5, 6 anos e vais tentar conhecer à tua volta o que é que existe para praticar um desporto, o pavilhão do Infesta não é um local atrativo para praticar desporto. Nem sequer é muito seguro, e temos que ser claros em relação a isso. Quando tens outras boas alternativas à volta e se não tens nenhuma ligação ao clube, provavelmente não irás escolher o Futebol Clube Infesta para colocar o teu filho a jogar. No futebol é um bocadinho diferente. O Infesta tem, tudo bem que é a título temporário, mas ainda tem um campo de jogos, ainda vai tendo outras alternativas. No handball isso não existe, ou seja, ou temos o pavilhão do Infesta ou temos o pavilhão da escola, que não é nosso, que nos fica caro e que durante o inverno muitas vezes está inacessível, porque é um pavilhão muito antigo já também, que quando chove lá dentro, quando está úmido fica a umidade lá dentro, ou seja, é uma parte muito importante, que eu acho que tem feito a diferença ultimamente, e cada vez mais acho que hoje em dia os pais são um bocadinho mais exigentes nesse aspecto. Também as mentalidades também são um bocadinho diferentes, ou seja, hoje em dia vemos muita mais malta principalmente os pais que têm pouca tolerância a alguma frustração, então acham que os filhos vão ter todos, se calhar o síndrome de Cristiano Ronaldo, acham que os filhos vão ter todos Cristiano Ronaldo, então o Infesta não é bom, se calhar suficiente para eles acharem que tem que meter onde o filho tem que jogar para ser Cristiano Ronaldo, não tem que ir para o Águas Santas ou ir para outro sítio qualquer, então vemos também muitos miúdos irem para aí para depois deixarem de jogar quando são juvenis ou algo assim, mas sim, acho que a infraestrutura é um pilar basilar neste momento, na dificuldade do Infesta em encontrar competitividade e encontrar gente para completar os seus quadros na formação. Sim.
Muito bem. Tenho aqui o comentário de uma pessoa que vos conhece bastante bem. Eu sou Paulo Guimarães. Querem responder aqui ao São Paulo? Tem 25 anos de clube, mas gostava de saber se sabem quantos jogos é que vocês têm só pela equipa sénior. Ricardo. Não faço ideia. Devo ter muitos. Se calhar nem o Paulo sabe. Nem o Paulo sabe. Porque eu já era júnior, já jogava pelos séniores, competições regionais, nacionais, muitos jogos. Não faço ideia. Também não sabes, Pedro? Não sei. Mas o Paulo, no seu caderno, a ter alguma coisa apontada. Ele guarda as fichas todas, por isso. Aliás, isto estará no site da Federação, imagino. Tem que ser contar os jogos todos. Muito bem. Paulo deve ter as nossas estatísticas já desde há uns anos. Infelizmente, não é, Ricardo? Infelizmente. Já as nossas estatísticas... Ia dar aí muita razão a esse pessoal que está aí a queixar-se. Sim. As nossas estatísticas é como o Covid, é um achatamento e começam agora a baixar também. Mas eu acho que o São Paulo sabe, ele é que está a tentar testar. Eu vou pôr já aqui o comentário dele acerca do Ricardo. Portanto, cerca de 300 jogos, e com certeza acaba de aparecer aqui o comentário acerca do Pedro, que não deve diferir muito também destes números. Sim, não deve diferir muito. Olha, ele até tem a certeza que são estes. 385. Não. Provavelmente, se calhar, a diferença está no ano em que o Ricardo foi para o Santana. Sim, e o Ricardo também, ou seja, pode ser aí, o Ricardo também teve uma lesão mais chata há 2 anos, 2, 3? Não, já há mais. Não. Há mais? Parece que foi ele. 4, 5, sim. 4 anos. Há 4 anos, ok. Em que também foi uma época toda que perdeste quase, não foi? Foi uma época. Ou seja, a diferença estará nessas duas épocas somadas, portanto, sim. E deverão ser certos os números. Deverão ser 30 ou 40 jogos que vocês fazem por ano, mais ou menos, digo eu. Sim. Portanto, pode ser por aí. Muito bem. Antes de terminarmos, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a situação que nós estamos a viver atualmente, do Covid-19. Como é que vocês têm gerido esta situação? Se estão a trabalhar a partir de casa? Como é que vocês têm feito isto? Pedro? Sim, eu estou a trabalhar a partir de casa desde já há um mês e meio, talvez. E a gestão tem sido o mais difícil, tem sido mesmo as miúdas. Eu tenho 2 gêmeas de 3 anos e meio, e o mais difícil é mesmo essa gestão, porque a Cíntia também está em casa, e segurar e conseguir trabalhar ao mesmo tempo 2 miúdas nesta idade durante 1 mês e meio é complicado, mas vamos fazendo o que é possível. Eu tenho alguma facilidade porque apenas preciso de um computador para trabalhar, e posso estar a trabalhar em qualquer lado, numa sala, no quarto, na cozinha, onde for, e posso ir pondo o olho. Ela tem que precisar de mais algum isolamento, porque trabalha muito junto do telefone e do e-mail, etc. Não pode tanto dar, por isso, olha, tem sido por turnos, e a contar os dias que isto regresse rapidamente à normalidade. E tu, Ricardo? Portanto, eu tenho sido um bocado um misto de situações. Por vezes fico em casa, outras vezes, como tenho clientes espalhados um pouco por todo lado, a carteira de clientes é grande, e há clientes que às vezes não exigem, mas há necessidade de ir lá e resolver algumas situações. Ou seja, há dias que fico em casa, há dias que saio. O permite também um bocadinho não acumular aquela tensão de estar fechado dentro de casa aquela privação de liberdade, não é? E consigo gerir de uma maneira mais fácil esta situação. De que é que vocês têm sentido mais falta, para além do handball? Porque, obviamente, o handball faz parte da vossa vida já há muitos anos, mas para além do handball, o que é que vocês têm sentido mais falta? Ricardo? Essencialmente de estar com outras pessoas, não é? Nós fazemos parte de vários grupos, temos os grupos de amigos, temos os grupos de handball, e essa socialização tem feito falta. Mesmo os nossos pais, não tenho estado assim tanto tempo quanto queria com eles, porque já são pessoas que já com alguma idade, que têm alguns problemas, pertencem a grupos de risco, ainda por cima, então tenho também privado um bocadinho de estar com eles.
e acho que é isso que é um bocado transversal a toda a gente, que é o que se sente mais falta. E tu, Pedro? Sim, olha, de trabalhar num escritório faz-me alguma falta, não gosto muito de trabalhar sozinho, e também lá está, o convívio com os amigos, o sair de casa à vontade, o sair de casa com as miúdas, o estar em casa sem as miúdas também já sinto um bocado de falta, de bons jogos de futebol, de ver o meu clube, a jogar... Enfim, tudo aquilo que nós tomávamos por garantido, não é? É o que se tem falado muito e que agora não é tão fácil aceder ou está completamente inacessível. Sim, acho que é um bocado o geral de toda a gente. E também sinto as faltas das sextas-feiras no Libolo, em que eu tenho a dizer que o André Azevedo tem falhado como falhava remates, que é falha 2 em cada 3 jantares. Portanto... O André já deixou o handball há 2 anos. Vocês já têm, portanto, 33 e 32 anos. Ainda pensam jogar até que idade? Ainda são novos para pensar nisso, mas até que idade é que vocês pensam deixar? Eu acho que isso os joelhos vão dizer. Somos nós. Enquanto houver condições para isso, quer físicas, quer com a nossa vida profissional e pessoal, não é? Familiar, eu acho que vou continuar a jogar. Se bem que já há uns anos que o Sr. Fonseca e o Paulo acham que eu vou deixar, mas eu nunca para já não vejo o fim, não penso nisso. Mas acho que tento tirar mais acho que tenho mais prazer em jogar agora do que se calhar tinha há uns anos. Porque aí está, quando vemos as coisas a chegar ao fim, se calhar desfrutamos de outra forma. E pronto, e já sinto um bocado isso. Já vou para um jogo a pensar que não tenho assim tantos pela frente, já tenho mais para trás do que tenho pela frente. E até passas mais bolas e tudo. É um bocado como o Ricardo, ou seja, eu também não coloco uma meta a nível de idade ou de ano. Eu pessoalmente, desde que tenho as miúdas, a gestão tem sido muito mais difícil. E a própria assiduidade aos treinos, e o Paulo bem sabe, não é aquela que era no período anterior. Ou seja, porque é muito complicado muitas vezes gerir em casa a questão dos treinos e do trabalho, e eu obviamente não vivo sozinho também, e do trabalho da mãe também, e ter tempo para isso tudo, e mais do que uma vez, então, hoje acontece agora de eu ter o saco feito para ir para o treino, e na altura estou a sair e há uma crise qualquer com as miúdas e já não dá para ir, ou se tem que sair muito mais tarde, ou seja... Enquanto esta gestão ainda for possível achar que é viável, sem consequências, acho que vai dar para continuar. Quando eu achar que já não está a fazer bem, ou a mim, ou em questões familiares, ou então que já não estou a conseguir ser útil ao clube, ou à equipa que estou, aí se calhar faz sentido deixar. Lá está, nós também, é sempre, acho que custa mais com o passar do tempo, nem é tanto olhar, eu se calhar sou um bocadinho ao contrário do Ricardo. O Ricardo olha para a frente e motiva-se com o pouco tempo que falta. E eu sou um bocado mais nostálgico, olho para trás e vejo o pessoal, toda a malta que foi ficando para trás, entre aspas, mas bons amigos que partilhamos durante décadas quase. O balneário, que por uma razão ou por outra tiveram que deixar, não é? E dois grandes amigos nossos, o Carvalhais, a quem eu mando um grande abraço, que foi para a França, o Diogo Caldas, os Farelos, o Sérgio Almeida, que também teve aí, o nosso Pilas, que teve aí a comentar também muito. Ou seja, muita malta que nós habituamos a ver durante quase todos os dias, durante muitos e muitos anos, e que de um ano para o outro, ok, vão deixar por alguma razão. Isso para mim chateia-me um bocadinho e move-me um bocadinho ao longo dos anos. Mas lá está, enquanto for possível conciliar as coisas, acredito que consigo continuar sem colocar uma meta. Quando achar que, ou fisicamente, obviamente, não tiver nenhum problema, que felizmente nunca tive, ou vejo que a nível familiar estou a ter algum impacto negativo, aí se calhar resolvo pendurar as sapatilhas, como se costuma dizer. Muito bem. E olha, o São Paulo está aqui a agradecer-me
já tem mais 2 renovações para a próxima temporada. eu disse que continuava a jogar handball, não disse onde. O Paulo que não sabe. Muito bom. E a carreira de treinador não é algo que você possa pensar fazer no futuro? Pedro? Sou direto nisso, porque existe uma maior assiduidade que já é fraca agora, e acho que existe uma assiduidade maior, não é? Nós aqui às vezes acontece um imprevisto e temos essa liberdade de faltar ao treino, embora o Paulo possa não gostar, não é? Mas quando somos treinadores é diferente, não podemos ter essas falhas no compromisso, e acho que, pelo menos falo de mim, e provavelmente o Pedro é igual, as nossas vidas profissionais e pessoais não o permitem, dificilmente irão. Sim. E para não estar a ter esse compromisso, se calhar nunca enveredarei por esse caminho. Sim, nesta altura também, para mim seria impossível. Aliás, por um bom preço nunca se sabe, não é? O Infesta pode fazer as contas e ver o que é que consegue fazer, mas é o que o Ricardo diz. Ser treinador tem um nível de responsabilidade e disponibilidade que, acima do jogador ou um treinador, a não ser que seja um grande imprevisto, não falta aos treinos e nem diz que não pode ir a jogos. E essa disponibilidade é algo que eu não tenho nesta altura. E o Infesta tem escolhido bem, o André Azevedo está aí para dar peito às balas, um escalão, 2 escalões, dê-lhe aquilo que ele quiser, aquilo que ele mama tudo. Ele gosta disto. Muito bem. Pedro e Ricardo, eu ainda tinha aqui muita conversa para falar com vocês, mas o tempo também começa a ser escasso. Eu quero vos agradecer por vocês terem estado aqui este bocadinho comigo, para também vos conhecerem, né? Porque o Infesta não vive só de futebol, vive também do handball, que também deu grandes, e vocês foram testemunhas disso mesmo, deu grandes feitos ao clube. E para a despedida, gostaria de vos convidar a deixar uma palavra para quem nos está a ouvir e a ver, claro. Ricardo. Agradeço a todos por terem estado aí. Devo para ver aí o pessoal a queixar-se. O pessoal que não gostava de mim aí a descascar. O pessoal descascou aí bastante. Mas, pronto, e é bom ver que ficaram. Esta gente ficou toda. Foi as pessoas que o handball nos trouxe. E muitas que não aparecem aqui. Foi bom estar a recordar estes tempos e ver que estas pessoas não se esqueceram de nós, nem se vão esquecer. Pronto, também deves dinheiro a algumas delas, Febras, não te esqueças. Estou brincando. Sim. Esquece, passa. Muito bem, Pedro. Não, é o que o Ricardo dizia, é partilhar bons momentos ou recordar bons momentos. Nunca é uma perda de tempo e é sempre um prazer. Ainda mais estando aqui nesta conversa e ver malta que nós já não víamos ou não falávamos há algum tempo, ainda é melhor. Foi uma boa experiência. E lá está. E nós os dois ainda somos duas figuras presentes da história do Infesta, mas a seguir a nós viram outros e o Infesta continuará. O clube não são as pessoas, mais que as pessoas, são as histórias que as pessoas deixaram e as vitórias que as pessoas criaram. Portanto, isto poderia continuar também todos os anos e o Infesta de certeza que vai continuar. Portanto, se eu preciso convidar mais uma vez, estamos aqui. Obrigado. Sim. Muito bem. Até o Rui Farelo está a dizer para vocês marcarem o próximo dia das francesinhas, portanto, já sabem. Não, mas o Rui Farelo sabe sim, qual é o dia, sabe onde é que é o sítio, só que ele teve uma tropeção grande há uns tempos e se calhar agora não consegue encontrar o caminho certo para o restaurante. Ele tem que ligar o GPS certo. O Rui que está lá fora no estrangeiro? Não, o Rui está no estrangeiro. Está no estrangeiro, sim. Mas eu sei que há um que esteve na Roménia e entretanto está... Esse é o nono. Esse deixou de jogar porque eu não lhe passava a bola. Muito bem, rapazes. Olha, muito obrigado. O Rui é um peseteiro. É só o que eu tenho a dizer. Muito bem. Muito obrigado por estarem este bocadinho aqui comigo a conversar. Obrigado.
espero que se cuidem e que se protejam acima de tudo. E que nos possamos continuar a conversar por aí, nem que seja pelas redes sociais, porque vocês têm anos de história, de certeza, para divulgar. Muito obrigado, Marco. Eu penso que, claro que sim. Mais uma vez, muito obrigado. Quanto ao próximo direto, é já na próxima sexta-feira. Vou ter aqui um especial da temporada 2010-2011 de futebol. Vou ter aqui 5 convidados que fizeram parte do último título conquistado pela equipa sénior de futebol, o último título oficial, que foi a Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto na altura. Vou ter aqui comigo o Duarte, o Paulinho, o Rui Jorge, o Vitinha II e o professor José Manuel Ribeiro, que era o treinador na altura dessa fantástica equipa que venceu o último campeonato pelo Infesta. Espero que tenham gostado destes 3/4 de hora aqui à conversa com o Ricardo e com o Pedro. Um abraço e cuida-se acima de tudo. Boa tarde. Um abraço a todos. Tchau.